Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Abra o seu coração e tome posse, pois esta palavra é para você. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Pega aí a palavra do Senhor. Abra, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Você que recebeu um milagre do Senhor Jesus, você precisa contar, tá? Contar que é para o nome do Senhor ser glorificado. Então, recebeu um milagre e nos procura, pastor, eu quero contar o que Deus fez na minha vida. Quero contar o testemunho, amém? Mateus capítulo 13. Mateus é o primeiro dos evangelhos. Vamos nos colocar todos em pé para a leitura, a não ser que você esteja impossibilitado de ficar de pé, ou de repente com criança no colo. Aí a gente abre uma exceção, né? Pastor, por que a igreja fica de pé para ler? Deus sempre falava para o profeta: põe-te em pé e eu falarei contigo. Por isso que a gente lê a palavra de pé, amém? Pelo menos essa primeira, depois a gente continua lendo sentado, né? Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Amém? Vou ler mais uma vez esta palavra. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Amém? Você crê que Jesus disse isso? E você crê que aquilo que Jesus fala é verdade? Então vamos orar para que esta palavra se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos nós aqui na Tua casa para ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor falar. E te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco. Deus, que não seja o homem a falar, porque ninguém quer ouvir o homem. Todos nós queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer, e por isso te pedimos, Pai, remove todo obstáculo, todo impedimento, qualquer coisa que queira se opor à ministração da Tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus, e que a Tua santa e gloriosa palavra vá, e penetre no mais profundo da alma, no espírito, no entendimento de cada pessoa, e produza o resultado para o qual está a ser enviada. Em o nome de Jesus te pedimos, Pai, e que assim seja feito, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Isto, aplauda a palavra de Deus, mas aplauda mais forte. Está muito fraco estes aplausos, aplauda mais. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória ao Teu nome, Senhor. Oh, Pai querido, Deus amado, recebe os aplausos da Tua igreja. Esta igreja te ama, te adora por tudo que o Senhor já tem feito e ainda fará em nosso meio. Graças a Deus, glória a Deus. Amém? Amém, igreja? Podes tomar o teu assento, toma aí o teu lugar. Eu vou pedir a você uma grande gentileza. Evite conversar enquanto estivermos meditando na palavra do Senhor. Evite se levantar do teu lugar, andar pela igreja, mas mantenha a tua atenção voltada
para a palavra. Amém? Amados, Senhor Jesus fala aqui de uma bem-aventurança. Nós estamos na campanha de oração e buscando as bem-aventuranças do Senhor, profetizando que no próximo ano seremos bem-aventurados. Ainda este ano e no próximo ano também estamos profetizando que você será um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Bem-aventurado, para quem não ouviu ainda, significa mais do que feliz. Bem-aventurado significa bem-sucedido em tudo que faz. Ou seja, você ter sucesso em tudo que você faz, você conseguir realizar os teus projetos. Isto que significa ser bem-aventurado. Bem-aventurado significa favorecido pelos céus. Ou seja, você ter a ajuda de Deus, a ajuda dos céus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Então Jesus fala aqui: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu diria, amados, se essa não é a maior, mas sem dúvida nenhuma, ela é uma das maiores bem-aventuranças que o homem pode receber. Do que Jesus está falando? Ele está falando da visão e da audição espiritual. Jesus não está falando destes olhos físicos que todos nós temos, com exceção de algumas pessoas, desta visão física que todos temos, com exceção de algumas pessoas que têm uma deficiência visual. Jesus não está falando dos ouvidos físicos, da audição física que todos nós temos, com exceção de algumas pessoas que têm deficiência auditiva. Ele está falando da visão e da audição espiritual. Significa ver e enxergar aquilo que nem todos conseguem ver e enxergar. É a fé, que a palavra de Deus diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. A fé é a capacidade que alguém tem de acreditar em algo como se já estivesse vendo, sendo que ainda não é visível a olhos humanos. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, ele diz lá, quando Tomé fica espantado de ver que é o Senhor ressuscitado, ele diz: ai, Senhor meu, Deus meu. Jesus diz: só porque você viu, você creu, Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Por que bem-aventurados os que não viram e creram? Porque é muito difícil você acreditar naquilo que não está diante dos teus olhos. O ser humano em geral tem uma grande dificuldade para acreditar naquilo que ainda não está diante dos seus olhos. É por isso que alguns ministérios, algumas igrejas, não estou criticando, porque não cabe a mim fazer isso, nem falando mal, mas algumas igrejas usam a ideia do ponto de contato, né, que eles pegam um objeto e dizem: esse objeto é ungido. Aí a pessoa crê que através daquele objeto ela vai alcançar a bênção de Deus. Mas é o tal do ponto de contato que eles falam, né? É porque o ser humano tem dificuldade de acreditar naquilo que ele não está vendo. Eu costumo dar um exemplo, volto a dizer, não criticando, mas chega a ser até complicado, né? Porque a pessoa, ela vai na igreja, aí alguém fala assim: olha, essa rosa está ungida. Você leva esta rosa, que quando ela entrar na tua casa, ela vai tirar todos os maus fluidos da tua casa. Ela vai tirar todo o mal, toda a maldição que há na tua casa, vai sair através dessa rosa. E a pessoa leva a rosa para casa acreditando que a rosa é ungida. E ela crê na unção de Deus que está na rosa, e ela não crê na unção de Deus que está na vida dela.
Porque se a unção pode estar na rosa, não pode estar na minha vida? Por que ao invés de colocar a unção na rosa, o pastor não coloca a unção na vida da pessoa? Porque se a unção entra através da rosa, também entra através da vida da pessoa, não é verdade? E por que a pessoa não crê que a unção está na vida dela? Porque ela tem dificuldade de crer no que ela não vê, então ela prefere acreditar que a unção vai entrar através da rosa. E é por isso que Jesus diz: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. A pessoa que é capaz de crer sem precisar de um ponto de contato, ela é bem-aventurada. A pessoa que é capaz de ouvir a palavra de Deus e compreender a mensagem, sem precisar de nenhum artifício material, esta pessoa é bem-aventurada. É disso que Jesus está falando. E o Senhor Jesus, ele explica aqui por que algumas pessoas vêm na igreja, ouvem a palavra e não entendem nada. Porque a pessoa vem na igreja de má vontade muitas vezes. Ela vem com o coração endurecido. Ela vem com a sua ideia, a sua visão voltada para um assunto limitado e não para ouvir a palavra de Deus e compreendê-la. Jesus contou aqui a parábola do semeador. Está aqui, a partir do versículo 3, diz: eis que contou a parábola, ou seja, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E aí Jesus disse que uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra caiu em pedregais, outra caiu numa boa terra, cresceu, porém cresceram espinhos juntos e sufocaram-na. E teve uma semente que caiu em boa terra e produziu fruto. Então, quando Jesus fala desses 4 tipos de terreno, na verdade, ele está falando de 4 tipos de ouvintes que estão na igreja. 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra. E esses 4 tipos de pessoas podem estar aqui agora, no meio da igreja. Porém, 3 tipos de pessoas não interessam a Deus. Apenas um tipo é interessante. Apenas um tipo de ouvinte, um tipo de terreno agrada a Deus. E o Senhor Jesus, ele diz que quando a pessoa ouve a palavra e não compreende, não entende a mensagem, se cumpre o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: esse povo vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta, não entende a palavra, não entende a mensagem. Veja como Jesus diz isso aqui, olha só, no versículo 14 do capítulo 13, diz assim: e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e não ouça com os seus ouvidos, e se converta, ou seja, não compreenda com o coração, e se converta e eu o cure. Então você vê a palavra de Deus dizendo que quando a pessoa, ela ouve a palavra, quando ela ouve a pregação do evangelho, ela precisa ir além de simplesmente ler a palavra ou ouvir a pregação. Ela precisa entender a mensagem, a profundidade da mensagem, compreender no coração, e aí Deus vai curá-la. E quando Deus fala de curar aqui, não é apenas a cura física, é no sentido da cura em geral. A cura física, a cura emocional, é a cura do casamento, é a cura, Deus está falando da restauração moral, da restauração espiritual, da restauração financeira. Então Deus está dizendo que se a pessoa ouvir a palavra de bom grado, e ela entender a mensagem e absorver a mensagem da palavra de Deus, esta pessoa, ela vai ter a sua vida restaurada, a sua vida transformada. Então o Senhor Jesus, ele explica a parábola do semeador, e ele fala dos 4 tipos de terrenos, que são 4 tipos de ouvintes. Ele diz:
O primeiro tipo de terreno, que é a beira do caminho, que a semente é lançada, em seguida vem as aves e a arrebatam, é aquela pessoa que ouve a palavra, mas ela ouve de má vontade. E aí vem o maligno e arrebata a palavra, toma, tira a palavra, antes da palavra surtir efeito na vida da pessoa. Eu costumo dar um exemplo, aliás, 2 exemplos para esta palavra. É aquela pessoa, às vezes o homem, a esposa está na igreja congregando, e ela convida o marido, vamos para a igreja? Fala, não vou não. Aí ela continua orando, vamos para a igreja? Não vou, não quero. Aí ela ora, insiste, não quero saber de igreja. Vamos para a igreja, não quero saber, pastor é tudo ladrão. Aí ele começa, a pisar mais forte no negócio. Vamos lá, não quero saber. Até que um dia ela insiste tanto, ele fala, eu vou. Mas se o pastor falar de dinheiro, nunca mais eu volto lá. Qual pastor que não fala de dinheiro, Como que paga as contas da igreja sem dinheiro, Tem jeito? Você paga as suas contas sem dinheiro? Não tem como. Nunca vou pagar aluguel da igreja, água, luz, rádio, sem dinheiro, sem chance. Mas ele fala isso, eu vou, se o pastor falar de dinheiro, eu não volto mais lá. Aí ele vem, o louvor pode ser o mais ungido. Você sabia que Deus pode curar na hora do louvor? Deus cura, porque a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita nos louvores. Então, ele vem e no louvor ele não presta atenção. Na hora da palavra ele não presta atenção, na oração ele só está atento para ver se o pastor vai falar de dinheiro. Na hora que o pastor fala, vamos orar pelas ofertas, ele fala, está vendo? Eu falei, ele só fala de dinheiro, só quer saber de dinheiro. Mas já teve uma reunião de 2 horas, abençoando a vida dele, ele não absorveu nada, não recebeu nada, porque ele não veio para ouvir isso, ele veio para ver se o pastor ia falar de dinheiro. É aí que atrapalha, quer dizer, a palavra foi lançada, mas o inimigo tirou a oportunidade da pessoa receber a palavra, com essa ideia que ela estava fixa de ver se o pastor ia falar de dinheiro. Ou aquela pessoa que você convida, ela fala, não quero saber, vamos, não quero ir, e tal, fica aquela conversa, até que a pessoa fala, eu vou, mas se o pastor falar da minha santa, eu vou embora, Aí ela vem, mas ela não presta atenção no louvor, não presta atenção na palavra, na oração, ela só está atenta para ver se o pastor vai falar da santa. Se o pastor falar da santa, ela fala, não volto mais aqui, porque o pastor só sabe falar mal da religião dos outros. E a gente não está aqui pregando religião, a gente está aqui pregando Jesus, pregando a salvação em Cristo Jesus, amém? Então, esse é o primeiro tipo de ouvinte, aquela pessoa que ouve a palavra, mas antes da palavra entrar no coração, antes da pessoa receber o entendimento da palavra, o inimigo já tira a oportunidade da pessoa. O segundo tipo de ouvinte, que o Senhor diz aqui, olha só, no versículo de número 20, diz assim, porém o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, ou seja, logo quer desistir. Então, o segundo tipo de ouvinte é aquela pessoa que ouve a palavra e até se alegra, ela até entende a palavra, ela recebe com alegria, e ela pensa que ser crente é fácil. Aí ela fala, agora eu vou ser crente, eu não quero mais saber da minha religião não, e nem de outra religião, agora eu quero ser crente. Agora eu vou ser crente, vou entregar minha vida para Jesus, agora eu vou receber Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vou me batizar nas águas, agora eu vou servir ao Senhor. E aí a pessoa, ela se batiza nas águas, parece que está firme com Jesus, mas aí logo a pessoa acaba se desviando. E a palavra de Deus diz que embaixo tem a pedra, a raiz não consegue se aprofundar, e em cima tem o sol, que é quente. Isso significa o quê? Perseguição por todos os lados.
É aquela pessoa que entrega a vida para Jesus, por exemplo. Quando toda a família já é convertida, é mais fácil que a família dá apoio, está orando, está jejuando, está de certa forma ajudando, não é verdade? Agora quando a pessoa se converte, é o primeiro da família. E aí fica ali o pai, a mãe, o irmão, o parente na orelha ali, olha, você não pode, você já tem a tua religião, que negócio de ser crente que nada, e até ameaça que não quer mais saber da pessoa, e não quer mais amizade, e o pai ameaça deserdar, não é verdade? E a pessoa começa a ficar no estreito, aí ela vai trabalhar, chega na empresa, os colegas ficam sabendo que ela virou crente, aí o colega fala, quer dizer que agora você é crente? A paz do Senhor, irmão. Ele não tem paz nenhuma para te dar, mas para zombar, né? A paz do Senhor, irmão, quer dizer que agora você é crente, agora você também vai dar dinheiro para o pastor. Tá certo, é na escola, é na faculdade, onde a pessoa vai, sempre tem alguém para perseguir, para zombar. Aí a pessoa fala, puxa, eu pensei que ser crente era mais fácil. É muita luta, aí ela se ofende e desiste de buscar a Deus. E aí, acaba perdendo a salvação. Esse é o segundo tipo de ouvinte que também não agrada a Deus. E há o terceiro tipo de ouvinte, que está aqui no versículo 22, veja. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, a palavra está lá, mas ela se tornou infrutífera na vida da pessoa. A palavra está lá, a pessoa, ela se afasta, porque ela está muito ocupada. Veja, que a palavra de Deus diz aqui, olha só, mas os cuidados deste mundo, as preocupações, as correrias, a pessoa para de vir na igreja, você liga, irmão, cadê você? Sumiu. Ah, pastor, estou muito ocupado, estou correndo demais, estou trabalhando demais. Não tenho tempo para ir à igreja. Está cheio de gente assim. Você encontra a pessoa às vezes na rua por acaso. Ô, meu irmão, cadê você? Ah, pastor, estou trabalhando demais, não dá tempo. Muita correria. Final de ano, há uma exceção. Final de ano, às vezes surgem várias oportunidades da pessoa ganhar um dinheiro a mais, fazer uma reserva, porque janeiro, fevereiro geralmente é difícil, não é verdade? Aí a gente ainda compreende, mas a pessoa fazer disso uma prática, parar de buscar a Deus, parar de vir à igreja, tem que ter cuidado com isso. Às vezes a sedução das riquezas, a pessoa começa a ganhar muito, fala, puxa, o dízimo está alto, hein? Não vou mais na igreja não. E aquela história do rapaz, né, que é conhecida. O rapaz chegou na igreja, ganhava R$300, pastor, eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar. Aí o pastor falou, você tem que ser fiel a Deus no dízimo. Como é que é isso, pastor? De tudo que você ganhar, você coloca 10% no altar. Ah, então eu ganho R$300, o dízimo é R$30. É isso mesmo. Aí ele pegou o dízimo, colocou no altar. Aí Deus abençoou, o salário dele dobrou. Quanto que ele passou a ganhar? Quanto que é o dízimo de 600? 60. Ele continuou sendo fiel a Deus. Aí Deus abençoou, o salário dele foi para R$1.000. Quanto que é o dízimo de R$1.000? R$100. Ele pegava aquelas 2 onças pintadas, ficava olhando para ela, rapaz, 2 onças pintadas para colocar dentro do envelope do dízimo, não é fácil não, hein? Mas ele continuou sendo fiel. Aí Deus abençoou, ele passou a ganhar R$3.000. Quanto que é o dízimo de R$3.000? Quanto que ele ganhava quando chegou na igreja? Aí ele deu aquele estalo, que é isso? Eu ganhava R$300 quando eu cheguei na igreja. Hoje só de dízimo eu estou levando R$300 na igreja, não pode? Está demais, está muito. Vou falar com o pastor. Aí ele vai falar com o pastor, pastor, o senhor lembra que quando eu cheguei na igreja, eu ganhava R$300? O pastor falou, lembro, irmão, Deus te abençoou, né? Graças a Deus, glória a Deus, as bênçãos multiplicaram. É, pastor, estou feliz com as bênçãos, mas o dízimo está muito alto, pastor. Estou devolvendo de dízimo que eu ganhava quando eu cheguei, pastor. Eu quero que o senhor dê um jeito de baixar meu dízimo. O pastor falou, vem cá que eu vou orar para você voltar a ganhar R$300. Não, pastor, assim não, Ele quer ganhar muito e devolver pouco? Não funciona assim. O dízimo é igual para todo mundo. Se a pessoa ganhou R$1.000, o dízimo é R$100, é 10%. Se ela ganhou R$10.000, o dízimo é R$1.000,
é 10%. A diferença é que quem ganhou 1.000 vai passar o mês com 900. E quem ganhou 10.000 vai passar o mês com 9.000 reais. Então tentem mais é que levantar a mão e dar glória a Deus, porque ele está com 8.100 a mais do que o que ganhou 1.000 reais. Sim ou não? Mas a pessoa não olha por esse lado. Por este lado, ela só olha para o lado, puxa, está muito alto o dízimo aqui, dízimo e oferta alçada, está dando 1.000 reais, dízimo e oferta alçada está dando 2.000 reais, está dando 400 reais, 500 reais, está muito, mas ela não olha que Deus tem abençoado e o que está ficando com ela também é muito. Então, amados, tem que ter cuidado, porque aí a pessoa acaba se afastando e depois que ela se afasta para voltar, é complicado. E tem pessoas que Deus não pode abençoá-las financeiramente. Essa que é a verdade. Tem pessoas que não podem ser abençoadas financeiramente. Tem pessoas que têm que viver na igreja quase na miséria. Tem que viver pela misericórdia de Deus. Porque se Deus abençoar um pouquinho, a pessoa desvia. Eu já contei aqui um caso de um rapaz. Esse caso aconteceu na primeira igreja que eu fui pastor, eu nunca mais esqueci, não vou esquecer enquanto eu pregar o evangelho. Aliás, eu tenho uma memória boa, não sei se é por causa da memória de elefante, essas coisas, o pessoal fala, que quem tem cérebro grande, não sei, cérebro avantajado. Mas veja só, eu lembro desse testemunho. O rapaz, ele veio de uma outra igreja, um excelente obreiro. Chegava antes das reuniões, eu vejo pouco isso na igreja, pouco isso. Mas antes das reuniões ele ficava lá na calçada da igreja com o folheto de evangelismo, convidando as pessoas para entrarem na igreja. A gente vê pouco isso nas igrejas, não é verdade? A gente vê pouco isso. Aqui mesmo eu não lembro se eu já vi. Eu estou aqui há 1 ano, eu não lembro se eu já vi, Eu também nunca fiquei lá, fazendo isso. Mas a verdade é que a gente vê pouco. Mas este obreiro, ele ficava lá na calçada com o folheto de evangelismo e convidando as pessoas para entrarem na igreja. Estava toda quarta, sexta e domingo na igreja. Aí um dia eu estou em casa, alguém me liga, pastor, fulano foi preso. Eu lembro o nome dele, mas não vou falar. Eu já falei algumas vezes, mas não vou falar. O fulano foi preso. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Não, é que ele tem uma filha e ele não pagou a pensão e foi preso. Por não pagar a pensão alimentícia. Foi preso. Aí todo mundo ficou preocupado, fez-se lá uma vaquinha, como diz, e pagou-se a pensão, e ele foi solto. Aí a gente começou a orar a Deus, isso não é possível. Um obreiro tão fiel, tão dedicado, passar por esse vexame, por esse constrangimento de ser preso, por não pagar a pensão alimentícia, o senhor tem que abrir uma porta de emprego para ele. Aí Deus abriu uma porta de emprego para ele no Pão de Açúcar. Nunca mais ele voltou na Paz e Vida. Agora eu fico pensando, e se Deus desse o Pão de Açúcar para ele, hein? O camarada arrumou um emprego no Pão de Açúcar, não voltou mais na igreja. Se Deus desse o Pão de Açúcar para ele, ele ia querer fechar as igrejas. Não é verdade? Então, é o que a palavra de Deus está falando, a sedução das riquezas. Às vezes a pessoa se envolve demais, sentimentalmente com as riquezas. Ela se envolve, ela se ocupa demais também com os bens, com o trabalho, e ela acaba não tendo tempo para Deus. A palavra está lá, mas só que a palavra está infrutífera. A pessoa conhece a palavra, ela ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos ouvindo a palavra, ela até prega muitas vezes. Tem um monte de pregadores desviados aí. Há vários pregadores afastados do evangelho. A palavra está lá, ele continua com a palavra no coração, só que está desviado. Está afastado, a palavra está infrutífera, por quê? Porque começou a se embaraçar com coisas dessa vida, como diz a palavra. Então nós temos que ter a visão e a audição espiritual para obedecermos a palavra do Senhor, para andarmos e vivermos segundo a palavra de Deus. Então o Senhor fala desse terceiro tipo de ouvinte que também não interessa para Deus, não agrada a Deus. E o quarto e último tipo de ouvinte, que é o que agrada a Deus, está no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra
é o que ouve e compreende a palavra. Diga, compreende a palavra. Esta é a visão espiritual, amados. Esta é a audição espiritual. É você ouvir e compreender, entender a mensagem. Não é só você escutar, porque não adianta nada você escutar a pregação, chegou na calçada, já esqueceu. Se alguém perguntar para você, qual o texto que o pastor leu? Ixi, não sei, parece que foi Malaquias, parece que foi Zacarias, sei lá. Acho que foi Apocalipse. Só que o pastor não passou nem perto de Apocalipse. A pessoa esqueceu já. Ela não compreendeu, ela não absorveu a mensagem, ela não guardou a mensagem para ser abençoada. Então veja só, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Diga, dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30. Um produz 100, e outro 60, e outro 30. Ou seja, cada um de nós é um ramo da árvore. Alguém aqui já teve a oportunidade de ver um pé de manga carregado de frutos, de manga? Quem já viu? Você viu faz muito tempo ou recente? Pastor, eu vi não faz muito tempo não, recente. Eu te pergunto, todos os galhos da mangueira têm a mesma quantidade de frutos? Não. Há uns que têm tanto fruto, mas tanto fruto, que a gente olha e fala, meu Deus, como que ele suporta tanto peso? Não é verdade? E há outros que têm um fruto ou dois, né? Alguns não têm nenhum fruto, não é verdade? Alguns não têm nenhum fruto. Uns dão menos fruto, outros dão mais. É como aqui também. E o que determina a quantidade de frutos? É a quantidade de alimento que você recebe. Se você ouve a palavra e compreende 30% da mensagem, porque às vezes a pessoa se distrai. Ela está na igreja, ao mesmo tempo não está, porque ela está aqui, mas o pensamento está lá em Ferraz de Vasconcelos. Ela está aqui, o pensamento está lá na Bahia. Ela dá aquela vacilada, olha para o celular, é Facebook, é Instagram, não sei o quê. Ela fica ali, quando ela olha, ixi, já perdeu o fio da meada, a mensagem já foi. Pessoa dá aquela cochilada, né? Tem gente que cochila na igreja, né? Uma vez eu ouvi contar uma história de um irmão que dormia, ele não cochilava, ele dormia na igreja. Aí disse que uma vez a igreja combinou de fechar a igreja, apagar as luzes e deixar ele lá. Quando ele acordou, ele falou, Jesus voltou, eu fiquei. Nunca mais ele dormiu na igreja. Então, cuidado. Não vou usar essa ideia, hein? Não dorme não, que eu te deixo aí. Eu fecho tudo e te deixo aí, hein? Mas às vezes a pessoa dá aquela cochilada, né? Quando ela acorda, ixi, a mensagem já foi. Já perdeu o fio da meada, não entendeu nada praticamente. E aí não tem como a mensagem produzir frutos na vida dela. Então o segredo para você frutificar, para você ser um ramo frutífero, uma terra fértil, frutífera, é você ser regado pelo conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Quanto mais você absorve a mensagem da palavra de Deus, quanto mais você entende a mensagem da palavra de Deus, mais você vai ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada, mais você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida em tudo que você fizer, mais você terá a bênção de Deus, o favor de Deus na tua vida. É claro que enquanto isso, o inimigo trabalha também. O inimigo trabalha. O inimigo também lança a sementinha dele. Jesus deu essa dica. Depois que ele contou a parábola do semeador, ele emenda a parábola do joio e do trigo. Veja como ele diz aqui que o inimigo, ele não perde tempo. Se ele tiver a oportunidade de lançar a semente da dúvida, da incredulidade, do medo,
Se ele tiver a oportunidade de lançar a semente da infidelidade, da desobediência, ele vai lançar. E aí você vai acabar perdendo a bênção de Deus. Então temos que estar atentos. Veja, diz aqui o versículo 24, olha só. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Quer dizer, a semente é boa. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e saiu de fininho. O inimigo, ele faz isso, ele lança a semente da discórdia, ele lança a semente da dúvida, ele lança a semente da incredulidade, da infidelidade, e ele sai fora e deixa a pessoa se dar mal sozinha, deixa a pessoa perder a sua colheita, perder a bênção de Deus sozinha. Então nós temos que estar atentos, porque o inimigo, ele trabalha assim. Às vezes a pessoa tem tudo para ser abençoada, ela já decidiu, vou me batizar, vou cumprir a palavra de Deus. Aí o inimigo vai lá e coloca a dúvida, usa alguém para colocar a dúvida, para colocar o impedimento. Aí a pessoa, quer saber, eu não vou me batizar mais. Só que o batismo tem tudo a ver, ou seja, ele está ligado diretamente com a salvação. Porque Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. E você acha que o diabo quer que você seja salvo? Você acha que o diabo está torcendo para você ser salvo, é? Hã? Claro que não, ele está lutando para você não ser salvo. Então ele vai lançar a semente para tentar te atrapalhar. Vai lançar a semente da dúvida. Tem dúvida, meu irmão? Me procure, nos procure, procure um dos nossos pastores. Teremos o maior prazer em esclarecer qualquer dúvida que você tiver. Mas não deixe de se batizar. Não deixe de obedecer a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa está determinada, você dizimista, você ofertante. Aí o diabo envia uma pessoa, não sei de onde, às vezes com uma palavra, o inimigo faz a pessoa mudar de ideia. Por quê? Porque ele sabe que se você não for fiel, o devorador vai ter acesso à tua vida. E o diabo sabe que um dos benefícios que você tem quando é fiel, dizimista, é ser bem-aventurado. Você quer ver na palavra? A palavra de Deus diz que o que é dizimista fiel é bem-aventurado. Bem-aventurado. Veja, vamos só voltar algumas páginas da tua Bíblia. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Oh, tu és santo, ó Senhor. Malaquias capítulo 3 é onde Deus dá a ordem expressa para que eu e você entreguemos o dízimo no altar do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É uma ordem, não é uma sugestão. Deus não está falando, se sobrar, você traz. Se você tem muito, não sabe com o que gastar, traz o dízimo na casa do Senhor. Se você for bonzinho, não. É uma ordem para todos. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. E veja, todos os dízimos. É dízimo de salário, pensão, aposentadoria, férias, 13º, bonificação. Chegou na tua mão, 10% é dízimo, 10% é do Senhor e não se discute. Aí ele diz, para que haja mantimento na minha casa. É o que eu dizia para você, como vamos manter a obra sem o dinheiro, né? E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Aí Deus promete uma bênção abundante, bênção transbordante para a tua vida. E por causa de vós quem? Os fiéis, não todos, os fiéis. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra.
e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor. Deus não vai permitir que ninguém roube o fruto do teu trabalho, que ninguém devore o fruto do teu trabalho. E no versículo 12 diz: e todas as pessoas vos chamarão o quê? Bem-aventurados. É uma bem-aventurança. Ser um dizimista fiel é uma bem-aventurança. Vai fazer de você uma pessoa mais do que feliz, vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida em tudo que você fizer, vai fazer você ter o favor de Deus, a bênção de Deus. E qual é o favor de Deus? Versículo 11: por causa de vós repreenderei o devorador. Você quer mais do que isso? Só o fato de Deus repreender o devorador para que não atrapalhe os teus negócios, você quer ajuda maior do que essa? Sem contar que Deus ainda vai dar uma mãozinha abrindo as portas, pode ter certeza disso, porque é promessa dele também. Então ele diz aqui, olha: e todas as pessoas vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Veja o detalhe, Deus não está dizendo que você terá uma terra deleitosa, Deus está dizendo que você será uma terra deleitosa. Significa que você será frutífero, tudo que você fizer vai prosperar, tudo que você fizer vai dar certo, a palavra de Deus vai frutificar na tua vida. Esta é a promessa do Senhor. Mas qual o segredo? Obedecer a Deus em tudo, ouvir a palavra, compreender a mensagem e colocar a palavra em prática, viver segundo a palavra de Deus. É aquilo que nós temos dito aqui quase que diariamente. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele tudo fará por você. O segredo é entregar e confiar, e o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos dar a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, faça isso hoje. Mas não para você entregar a tua vida para Jesus hoje, amanhã não voltar mais. Se você não é batizado, se batize sábado, se batize no próximo batismo, mas não para você se batizar e nunca mais voltar à igreja. Se batize com o propósito de nunca mais sair da presença de Deus, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Porque eu vou te falar uma coisa: se aqui dentro, com Jesus, você acha que está difícil, imagina lá fora, sem Jesus, aí que você vai ver o que é difícil mesmo. Então, amado, amada, faz esta aliança com Jesus, uma aliança eterna, não é por um dia nem 2 dias não, tem que ser uma aliança eterna com Jesus, amém? Então se coloque de pé no teu lugar, por gentileza, se coloque em pé, por favor. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, e se você ainda não o recebeu como teu Senhor e Salvador, faça isso hoje, faça isso agora. Aí mesmo onde você está, você vai dar um sinal para Ele com a tua mão, e você vai recebê-lo e declará-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Todos que desejam neste momento colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, seja recebendo-o como teu Senhor e Salvador, ou mesmo renovando a tua aliança com Ele, faça isso hoje, faça isso agora. Todos que desejam colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, levantem a sua mão direita assim bem alto, junto comigo, eu quero orar por você. Erga a sua mão o mais alto que você puder, lá em cima, não tenha vergonha não, isso, com a tua mão levantada para o alto, ore assim: meu Deus e meu Pai, ore, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pelo privilégio de ser chamado e receber a capacidade de compreender a tua palavra, a mensagem, e eu te peço, tome agora a minha vida nas tuas mãos,
Perdoa-me por todas as vezes que eu ignorei o teu chamado, a tua palavra, e me ensina e me capacita a compreender a tua palavra, a mensagem do teu evangelho, para que a minha vida seja frutífera e que eu seja verdadeiramente bem-aventurado, em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Agora coloque assim as duas mãos à altura do teu coração, toda a igreja coloque as duas mãos à altura do teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Ore: meu Deus e meu Pai, eu creio que é um privilégio estar aqui na tua casa para receber as tuas bênçãos, os teus milagres para mim, para minha casa, para minha família. E eu te peço, Pai querido, Deus amado, abre a cada dia os meus olhos do entendimento e me faça compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, me ensina, Senhor, a confiar em ti, a obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Continue falando com Deus, com o Senhor Jesus. Pai querido, Deus amado, nós queremos ser bem-aventurados. Por isso nós queremos olhos que veem, não apenas fisicamente, mas olhos bem abertos, olhos espirituais bem abertos pelo Senhor. Nós queremos ter não apenas ouvidos que escutam fisicamente, mas ouvidos que escutam a tua palavra e compreendem a mensagem transmitida pelo Senhor através do teu Espírito Santo, porque nós queremos frutificar, nós queremos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos, nós queremos ser bem-aventurados do Senhor. Por isso, Pai, te pedimos, nos dá o entendimento da tua palavra e faz com que sejamos bem-aventurados ainda esta semana, Senhor. Sim, nós te agradecemos pela semana que terminou ontem e pedimos ao Senhor que abençoe esta semana que começa hoje. Sim, meu Pai, que tudo que deu errado na semana passada, o Senhor faça dar certo esta semana, e tudo que já deu certo na semana passada, que o Senhor faça dar mais certo ainda esta semana, e tudo que deu errado no mês passado, que o Senhor faça dar certo este mês, e tudo que já deu certo no mês passado, que dê mais certo ainda este mês, em nome de Jesus. Consagramos a ti já o próximo ano, meu Pai, consagramos de janeiro a dezembro, consagramos cada mês, cada semana, cada dia, cada hora, até os minutos, os segundos, até os milésimos de segundos do próximo ano, nós consagramos a ti, para que o Senhor faça tudo dar certo, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Consagramos a ti os nossos projetos para a vida financeira, projetos para a vida profissional, projetos para a vida sentimental, para a vida familiar, para a vida pessoal. Nós consagramos tudo a ti, principalmente os projetos para a vida espiritual. Meu Pai querido, meu Deus amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor já comece a trabalhar em favor, meu Pai, do teu filho e da tua filha, que os planos e projetos que esta pessoa tem para janeiro, fevereiro, março, que o Senhor já comece a colocar os teus exércitos para trabalhar em favor dela, assim como também abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, que seja o melhor ano que já vivemos até hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas que o Senhor nos abençoe ainda este ano, meu Pai, ainda dá tempo do Senhor nos dar a vitória que precisamos, mas aquilo, meu Pai, que tiver que ser no próximo ano, que o Senhor faça acontecer. Esta pessoa que tem o plano, o projeto de gerar um filho no próximo ano, que o Senhor venha abençoá-lo e fazer tudo dar certo. Esta pessoa, meu Pai, que tem o plano de se casar, sim, meu Deus, esta pessoa está cansada da solidão, ela está cansada de viver sozinha. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, faz com que esta tua serva encontre alguém, meu Pai, que seja temente ao Senhor, que venha ser uma bênção na vida dela e também ser abençoada
ao seu lado, mas com que este teu servo encontre alguém que venha, meu Pai, frutificar ao seu lado, em nome de Jesus, e para a glória do teu santo e poderoso nome. Abençoa a família, liberta o filho, liberta a filha, liberta o marido, a esposa, o parente, cura, Senhor, nos dá saúde. Nós consagramos a Ti a nossa saúde já para o próximo ano, profetizando que tudo será para a glória e para o louvor do Teu santo e poderoso nome. E aqueles que têm semeado, meu Deus, aqueles que têm semeado, que colham ainda neste ano, como foi com Isaac, que assim como a Tua palavra diz que Isaac, ele colheu 100 vezes mais no mesmo ano, que cada um de nós venha colher 100 vezes mais ainda este ano, e que o próximo ano seja um ano de grande colheita, em nome de Jesus, e para a glória, para o louvor do Teu santo e poderoso nome. Meu amado e minha amada, se você crê que esta oração chegou ao céu, então comece a glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra: quando dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito pelo Pai que está nos céus. Então nós oramos agora em concordância. Eu peço que você ore, eu peço que você concorde com esta oração, e se você concorda, erga as tuas mãos para o alto e comece a dizer: obrigado, 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 Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Adore ao Senhor, adore a Ele, bendiga, exalte, glorifique ao nome do Senhor. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a tua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a tua voz. Bendito serei na terra, declare: bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz, bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia, glória a Deus. Isto, aplauda bem forte ao Senhor. Diga: glória, glória ao teu nome, Jesus. Graças a Deus. Diga: eu creio que eu já sou bendito, bem-aventurado do Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Amém?
Você acabou de assistir uma inédita mensagem de paz e vida ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.